Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem, suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos bem-vindos. Olha só, na aula anterior nós estudamos sobre a literatura e a arte. E hoje, de modo preciso e específico, nós vamos estudar a literatura, a arte das palavras. Na aula passada nós iniciamos assim, a literatura é a arte da palavra ou a arte da escrita. Eu faço uma pergunta para vocês. Quando vocês aí se depararam aí na escola ou na sua vida cotidiana com um poema, já conseguiram fazer a leitura de um poema, entender qual era a manifestação, né, do poeta naquele momento, quais eram os sentimentos ali presentes, de amor, de paixão, saudades, de tristeza? E é essa arte da palavra dá essa possibilidade a um autor escrever de fato os seus sentimentos ali através de uma folha de papel. E é importante que nós estejamos sempre em contato com essa literatura. Então, a arte literária, ela está relacionada à leitura. Então, eu preciso ter contato de fato com essa leitura. São textos verbais e até as construções desses, e por isso é considerada como sendo a arte construída por palavras. A literatura é a arte construída pelas palavras, sejam elas faladas ou escritas. A literatura ou audição de textos, ficcionais ou não, provoca diferentes efeitos de sentido nos leitores, nos ouvintes, e permite sair do mundo real e alcançar o mundo da fantasia. E como nós podemos afirmar, a literatura, de uma certa forma, nos faz viajar através da nossa imaginação. Nós podemos construir cenários, nós podemos imaginar como são os personagens, como é o lugar em que vivem esses personagens e o que acontece com esses personagens ali, apresentados num conto ou até mesmo num romance. E é bom lembrar que a literatura também se faz presente no nosso cotidiano através das telenovelas. As novelas são textos literários em que nós vamos percebendo o movimento de uma trama que envolve personagens, né, e uma história. Apresenta-se um enredo. E de uma certa forma nós fazemos a torcida, né, por algum personagem em especial. Prosseguindo, vale ressaltar que, assim como as outras artes, a literatura não tem o poder de modificar a realidade imediata, mas eu posso refletir sobre algumas situações, né? Mas ela é capaz de fazê-los reavaliar a própria vida, os seus comportamentos. Isso porque a arte literária, ao mesmo tempo que provoca a reflexão, responde a algumas das nossas inquietações por meio de construções simbólicas. Então, sempre nós precisamos ter atenção. Qual é a mensagem que aquele autor quer nos passar? O que ele quer fazer que a gente possa refletir a partir de um determinado texto? Dá uma olhada aqui, o Ferreira Goulart, ele diz, não há vagas. E aqui eu trouxe só a primeira estrofe, né, desse poema. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. Então, olha só, é claro que ele faz uma reflexão também sobre o trabalhador que precisa do serviço e não há vagas, né? E a partir de um poema como esse, ele nos leva a refletir a própria situação, a nossa condição, a situação do nosso país, né? Então, quando nós observamos esse poema, né, que foi escrito, né, em uma outra época, na época do modernismo, né, mas a gente pode entender que ele ainda se torna atual. Tudo é tão caro, né, quando nós fazemos as nossas compras, a gente observa sobre a questão da inflação, que é uma informação implícita que está nesse texto. A essência da arte literária está onde? Nas palavras, em seus potenciais sonoros, sintáticos e semânticos,
estabelecendo a interlocução entre os autores e leitores ouvintes. O trabalho com a palavra pode ser realizado no sentido denotativo ou conotativo. Quando eu falo no sentido denotativo, é o sentido real da palavra. Quando eu falo sentido conotativo, nós estamos falando do sentido figurado, né? E é isso que a gente precisa entender. O sentido real da palavra, né? Então, eu poderia usar, por exemplo, a palavra doce, né? Eu gosto de doce de leite. Aí, esse doce, né, de leite é o sentido real da palavra, mas eu poderia dizer, né? E ela me dizia doces palavras no meu ouvido. Então, esse doce palavra já não tem um sentido real, é um sentido figurado. O que poderia significar doces palavras no ouvido? Palavras de carinho, né? Palavras de ternuras e assim por diante. Então, é essa a diferença, tá? O sentido denotativo, sentido real da palavra. Conotativo, o sentido figurado. Vamos falar um pouquinho sobre os movimentos literários? Então, a literatura, de uma certa forma, ela tem uma escala no tempo em que ela tem algumas tendências, e isso nós chamamos de movimentos literários. A literatura foi mudando ao longo da história do homem, por isso ela é dividida em movimentos literários, né, de acordo com cada época. Então, esses movimentos literários começam em Portugal, né? Então, a literatura portuguesa influencia a literatura brasileira. A literatura brasileira formou-se com base na literatura europeia. Por isso, a periodização das escolas literárias é elaborada por aqui, tendo como berço a Europa. Então, essa literatura, quando os europeus, os portugueses, chegaram ao Brasil em 1500, então eles trouxeram a sua bagagem cultural e o Brasil passa a caminhar observando essa manifestação artística no povo. Esse movimento literário surgiu em meados do século XI na região da Occitânia, onde hoje está a França, a Itália e a Espanha. Então a literatura nasce nesses países. Quando nós falamos em cantigas, esse é o marco inicial, como realmente começa. As cantigas trovadoras carregam características da Idade Média e muitas foram escritas em galego-português. Elas se dividem em líricas, as cantigas de amor, as cantigas de amigo, e as satíricas, as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Então, quando nós falamos nas cantigas, naquela época, é como se fossem os poemas produzidos hoje, só que elas eram feitas para serem cantadas nos palácios. Vamos ver a diferença? As cantigas de amor possuíam temas mais desenvolvidos. Era o amor não correspondido. Então, as cantigas de amor, o amor não correspondido, no qual o trovador destacava as qualidades da mulher amada e se colocava em posição inferior de vassalo. E ele não conseguia concretizar esse amor, era um amor platônico. Quando nós falamos das cantigas de amigo, o eu lírico era uma mulher, ou seja, a voz. Quem estava falando no poema, apesar de ser escrita por um homem, mas é como se fosse uma mulher que estivesse falando. Embora os escritores da época fossem homens, era uma mulher quem falava, o eu lírico. E nessas obras há uma lamentação da dama perante a falta do seu amado, que foi chamado de amigo. Ele foi para a guerra, ele não estava ali. Então, cantiga de amor, o escritor se coloca numa condição inferior, né? A sua amada, é um amor inatingível. Quando nós falamos da cantiga de amigo, nesse caso a mulher lamenta a ausência do namorado que está em viagem, que foi para a guerra. E aí quando nós falamos nas cantigas de escárnio, né, havia o uso de um duplo sentido, as sátiras indiretas, sem citar nomes. E por último, as cantigas de maldizer possuíam sátiras diretas com o uso de palavrões e muitas vezes com o nome da pessoa criticada. Então, quando nós falamos em cantigas de escárnio ou de maldizer, eram as canções feitas para
criticar alguém, para desfazer de alguém, tá ok? E aí nós prosseguimos. Aí depois das cantigas vem o humanismo, né, como movimento literário, ocorre no período entre a Idade Média e o início da Idade Moderna. Em Portugal foram produzidos 3 tipos literários: a prosa, a poesia e o teatro. Quando nós falamos em prosa, é um texto em que se conta uma história. Nós temos ali as orações, os parágrafos. A poesia é um texto composto por versos, estrofes, tem rimas. E o teatro é um texto feito para ser encenado, dramatizado. O movimento é marcado pela ideia de racionalidade, o antropocentrismo, ou seja, nesse momento, o homem era o centro de tudo, né? Surgia o cientificismo, a beleza, a perfeição, a valorização do corpo humano, e aí fica bem destacado dessa época aqui o homem vitruviano, né? Todas as dimensões do corpo humano. Neste movimento havia a chamada crônica histórica, representada sobretudo pelo escritor português Fernão Lopes. Olha aqui um trecho da obra. O Triunfo da Morte, né, Francesco Petrarca. Aquela bela dama e gloriosa que hoje é no espírito e pouca terra, e foi alta coluna valorosa. Tornava com grande honra a sua guerra, deixando já vencido o grande inimigo que com seu doce fogo o mundo aterra. Olha, com o seu doce fogo, né? O que significa? E a palavra doce aqui está num sentido figurado, né? Não é o sentido real. Nós precisamos atribuir sentidos, portanto, a esta palavra. Outra questão que se destaca também é o quinhentismo. Deixa eu voltar aqui rapidão. Quinhentismo surge a partir do descobrimento do Brasil. Então, os viajantes portugueses, nesse período do descobrimento, das grandes navegações, eles tinham um diário de bordo e eles tinham que escrever o que estava acontecendo para o rei em Portugal. Então, destaca-se autores como Pero Vaz de Caminha, que registrou as suas primeiras impressões das terras brasileiras, né, na carta ao rei Dom Manuel, a descoberta do Brasil. Vamos ver um trecho? Olha o que ele escreve aqui. Aqui ele relata sobre os povos nativos, os indígenas. A pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem os rostos, narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocuparia em mostrar o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam o lábio inferior, furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, fino na ponta como um furador. Os cabelos deles são lisos e os usavam cortados e raspados até acima das orelhas. E um deles trazia com uma cabeleira feita de penas amarelas que lhe cobria toda a cabeça até a nuca, né? E aí ele está escrevendo e relatando na sua crônica, na carta que foi enviada para Portugal sobre a descoberta do Brasil e os povos indígenas aqui eles encontraram. Os autores do quinhentismo de destaque são um padre jesuíta, José de Anchieta, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil, em 1595. O cronista Pero Magalhães Gândova, o Tratado da Terra do Brasil, foi escrito em 1576, e o padre Manuel da Nóbrega, que nos apresenta o Tratado contra a Antropofagia em 1559. Antropofagia, o ato de comer a carne humana. Bom, aqui nós temos, ainda sobre o quinhentismo, uma imagem que representa a primeira missa celebrada aqui no Brasil, né? Quando os colonizadores chegaram por aqui. E aí, sobre a literatura, a música, a arte, a arquitetura, a fotografia, né? E a literatura, que é a arte da palavra. Então, nós podemos destacar que toda obra artística
pode ser considerada como um exemplo da expressão da sua época. Olha o poema Tecendo Amanhã, do João Cabral de Melo Neto, né, que fala que o galo é quem tece todas as manhãs. Um outro exemplo de literatura. Então, daí a necessidade de nós estudarmos as várias manifestações artísticas. Então é importante que a gente tenha conhecimento, ok? Bom, chegamos ao final de mais uma aula e hoje nós tratamos sobre a literatura, a arte da palavra. Então até a próxima, partiu?